Você já comprou um veículo, um terreno, uma casa e quando foi fazer a sua declaração de imposto de renda, pessoa física, descobriu com o contador que a venda daquele veículo, a venda daquela casa deveria ter sido tributada na época e agora você deve o imposto com multa e juro? Ou você, empresário, dono de empresa, já comprou um veículo, uma máquina por um determinado valor e passado alguns meses ou ano, vendeu ela abaixo do valor que comprou e teve que pagar imposto? Eu vou te ajudar um pouquinho a entender o ganho de capital, ou melhor, o imposto de renda e, em algumas vezes, a contribuição social sobre o lucro líquido que grava essas operações de ganho de capital. A gente vai iniciar mais um quadro Descomplica, do Conta Mais da Arquivo Contabilidade. O ganho de capital ou as operações de capital basicamente são aquelas operações de alienação, ou seja, de venda ou entrega onerosa, em que eu estou me desfazendo, entregando um bem que não é da minha atividade operacional. Por exemplo, uma empresa que tem por objetivo a venda de produtos alimentícios, quando vende um veículo ou um imóvel que pertencia a ela, não trata aquilo como uma receita operacional, sendo fruto da exploração da sua atividade econômica. Assim como uma pessoa física, quando vende um automóvel, quando vende uma casa, ela não paga o imposto como se estivesse ganhando o seu salário ou um rendimento financeiro. Essa alienação de bens que não se confundem com a atividade operacional é que desencadeia o ganho de capital, ou seja, o ganho na alienação de um bem que não é fruto da minha exploração de atividade mercantil. A pessoa física, ela não está sujeita às regras de depreciação, e a gente já vai entender um pouquinho mais o que são regras de depreciação. Então, quando a pessoa física aliena, ou vende um bem de capital, seja um imóvel, um veículo ou algum outro bem, como uma joia, um computador, ela precisa ofertar eventual ganho à tributação do imposto de renda. E essa tributação não é tratada como os rendimentos suscetíveis ao ajuste anual, aquele que a gente faz geralmente em abril e às vezes recupera, imposto pago a maior, às vezes o Fisco Federal deposita na nossa conta e às vezes a gente precisa fazer o acerto com o leão. Quando a pessoa física vende um veículo automotor, vende uma casa e constata ganho naquela operação, ou seja, eu comprei uma casa por 1 milhão e vendi por 1,5 milhão, sobre esses 500 mil de ganho, a pessoa física fica submetida ao pagamento do imposto sobre o ganho de capital. E fato relevante sobre esse imposto é que ele não é devido quando do ajuste anual da declaração de imposto de renda pessoa física, aquela que você faz com seu contador ou por conta própria todos os anos. Esse imposto precisa ser pago até o último dia útil do mês seguinte em que aconteceu a alienação ou o recebimento dela, caso esta tenha ocorrido a prazo. Então, se eu vendi a minha casa em 5 vezes, eu vou pagar em 5 parcelas esse ganho de capital. Já coisa distinta acontece com a pessoa jurídica, porque mesmo que ela tenha uma perda nominal, ou seja, eu comprei um veículo por 1 milhão e vendi esse veículo anos depois por 500 mil, ela pode ficar suscetível ao pagamento deste ganho de capital. Mas como assim? A empresa comprou por um valor, vendeu por um valor abaixo e ainda assim precisa pagar o imposto sobre o ganho? Isso porque para pessoas jurídicas é necessário realizar uma prática chamada de depreciação. O fisco define taxas fiscais de depreciação, por exemplo, veículos automotores, 20%. E a empresa precisa, todos os anos, reduzir 20% do valor daquele bem para fins de apurar o seu ganho de capital. Então, caso a empresa venda este veículo comprado por 1 milhão após 5 anos, qualquer valor que ela receba por ele vai ser submetido ao ganho de capital, porque o veículo já vai ter depreciado 100%. E a empresa vai ter que pagar não só 15% de imposto de renda,
mais 9% de contribuição social, com exceção das empresas do Simples Nacional. Então, resumindo, os ganhos de capital são aquelas operações de venda, alienação, que não se confundem com a minha exploração comercial, mercantil ou de prestação de serviço, ou seja, uma empresa que vende veículos como atividade fim, uma concessionária, uma revenda de veículo usado, não vai tratar a venda dos seus veículos como um ganho de capital. Mas aquela empresa que não tem esse como seu objeto de exploração, vai sim precisar submeter eventual ganho ao ganho de capital e tributar o imposto de renda sobre esses valores. Importante também ficar atento com os recebimentos deste ganho de capital. A pessoa física, relembrando, não deve deixar para acertar essas contas com o leão somente na sua declaração de imposto de renda à pessoa física, devendo submeter já no mês seguinte ao que ela obteve os ganhos provenientes dessa venda. Eu espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre o ganho de capital e o imposto de renda que incide nessas operações, e a gente fica aqui com mais um quadro Descomplica da Arquivo Contabilidade.